Rochedo e a igreja diga: tome seu assento. Queridos, que grande privilégio podermos estar aqui nessa noite para celebrar a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade, cantar os nossos louvores, mas também nos reunirmos para ouvir uma palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos vocês que venceram as dificuldades desse dia de domingo, estão aqui na casa do Senhor. Eu não tenho dúvida de que esse é o melhor lugar para se estar. A minha palavra de saudação aos nossos visitantes, especial o Christian, que Deus te abençoe, viu? Muito bom tê-lo aqui conosco. A Thay já resumiu bem o sentimento da Kelly, o sentimento de toda a igreja, viu? Muito bom tê-lo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Muito bom ver o Léo, a Gica. Eu já ia lá em São José buscar vocês, viu? Eu já ia lá ver se está tudo bem, tomar um café. Muito bom ver vocês. Saudade das crianças, que bom tê-los aqui. Já fazia mais de um mês que eu não via vocês, já estava preocupado. Léo emagreceu um pouco, tá dando tudo certo. Amados, quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus hoje? Podem dizer amém? Então vai dar tudo certo, vocês vieram para ouvir. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar aqui com vocês. Gente, na minha avaliação, preste atenção, na minha avaliação, há em tudo que Davi escreve uma percepção particular. Em nenhum outro autor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos uma particularidade da sua necessidade em estar na casa do Senhor. É particular de Davi. Davi não faz questão de conclamar aos demais para estarem aqui, ou para estarem na casa de Deus. Davi não faz questão de expor aos demais sobre a necessidade geral de estar na casa do Senhor, ainda que haja uma necessidade geral. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, Davi expressa uma necessidade particular em estar na casa de Deus. E eu digo particular porque necessidades são de foro íntimo. Cada um tem as suas, cada um terá as suas próprias necessidades. De acordo com um psicólogo estadunidense chamado Abraham Maslow, o ser humano possui 5 tipos de necessidade. Em primeiro lugar, o ser humano tem necessidades fisiológicas, ou seja, o ser humano tem necessidade de ar, de água, de comida, de exercício, de repouso, de saúde. O ser humano também tem um segundo tipo de necessidade, que é a necessidade de segurança, a necessidade de abrigo, estabilidade, proteção. O ser humano também tem a necessidade social, o ser humano tem necessidades sociais. A necessidade de se sentir querido, a necessidade de pertencer a um grupo, a necessidade de ser incluso em alguma causa ou em algum grupo. O ser humano tem essa necessidade. Em quarto lugar, o ser humano tem necessidade na sua estima. O ser humano tem necessidade de poder, de reconhecimento, de prestígio e de autoestima. E em quinto lugar, o ser humano tem necessidades de autorrealizações, desenvolvimento, criatividade, conquistas pessoais e particulares. Davi, por mais humano que ele fosse, nenhuma necessidade, pelo menos quando nós olhamos para o texto bíblico, por mais humano que Davi fosse, por mais que Davi tivesse as suas necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização, nenhuma necessidade em Davi se sobressai a necessidade de estar na casa de Deus. Davi tem uma necessidade, ele precisa estar na casa de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, Davi como rei recebe muitos convites para palácios, para jantas, para reuniões, coisas importantes. Davi receberá muitos convites. Mas quando a gente olha para toda a Bíblia, nenhum convite que Davi recebe causa nele alegria, exceto um. E pasmem, qual é o convite que alegra o coração de Davi? Não é o convite para o banquete, não é o convite para uma reunião, não é o convite para um conclave. O que desperta a alegria no coração de Davi foi o que ele disse no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não se alegra com nenhum outro convite, mas quando alguém diz, Davi, bora para o culto, Davi diz, alegrei-me porque alguém me convidou para estar na casa do Senhor. O nosso problema, gente, é que nós ficamos felizes com o convite para um churrasco,
o convite para uma festa, o convite para o futebol, o convite para um café, o convite para uma viagem, o convite para um passeio, mas nós não temos a mesma alegria ao convite de estarmos na casa de Deus. Mas eu quero profetizar de olhos bem abertos que em nosso coração não será dessa forma. A nossa maior alegria vai ser em estar na casa de Deus. Você pode dizer amém por isso? Cutuque alguém e diga assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga: na casa do Senhor há alegria para o teu coração. Você pode dizer amém por isso? Davi continua na sua expressando o que é íntimo, o que é da sua necessidade. O Salmo de número 84 e verso 10. Se você tiver a sua Bíblia, não precisa colocar, Andrei, mas se você tiver a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia agora. No Salmo de número 84 e verso 10. Davi aprofunda ainda um pouco mais acerca da necessidade que ele tinha de estar na casa de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 84 e verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Não, eu vou de novo para você dar glória a Deus. Davi disse: mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Gente, isso aqui é interessante, porque a palavra melhor, talvez na sua tradução, ela não é uma tradução tão recente, talvez na sua tradução a palavra ali apareça como mais vale, né? Esse é o termo que ficou conhecido, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. A palavra melhor, ou a palavra mais vale aqui no hebraico, tem alguns significados. A palavra melhor, em primeiro lugar, significa frutífero. A palavra melhor significa o que traz paz, estado geral de felicidade. A palavra melhor significa útil, proveitoso. Por que Davi disse que é melhor um dia aqui do que 1000 dias em outros lugares? A palavra melhor significa frutífero. Uma árvore frutífera, quando ela fica carregada dos seus frutos, ela alcança o auge da sua capacidade. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, é só na tua casa, aleluia, que eu encontro o auge da minha capacidade. Por que Davi disse que é melhor estar aqui um dia do que 1000 dias em outro lugar? Porque a palavra melhor significa o que traz felicidade. Davi está dizendo: Senhor, eu tenho um reino, eu tenho um palácio, eu tenho súditos, eu tenho dinheiro, eu tenho a mulher que eu quiser, eu como a comida que eu quiser, eu ando no carro que eu quiser. Se Davi vivesse hoje, só que ele está dizendo: não é o carro, não é o dinheiro, não é a fama, não é o palácio, é estar na tua casa. Melhor é isso do que estar em outro lugar, porque só na tua casa eu me completo. A palavra melhor significa útil, proveitoso, porque melhor é passar um dia aqui na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você pode dizer amém por isso? Cutuque alguém de leve. Se você não se incomodar, você vai segurar na mão dele e você vai dizer assim: mais vale um dia aqui do que 1000 dias em outro lugar, porque aqui você é como árvore frutífera. Diga, aqui você alcança o auge da sua capacidade. Diga: mais vale um dia aqui do que 1000 em outros lugares, porque é na presença de Deus que você encontra a felicidade. Não é no dinheiro, não é nas suas casas, não é nas suas posses, não é na sua fama, não é dos aplausos, não é no seu trabalho, é na presença. Você pode dizer amém por isso? É aqui, é o que Davi disse. Você imagina só, irmão, que Davi olha e usa uma expressão que mais vale um dia nos átrios do Senhor. Daqui a um tempo, nós seremos uma igreja própria. Você pode dizer amém por isso? Eu vou dizer de novo para você dar glória a Deus com força. Daqui a um tempo, e não muito tempo, em nome de Jesus, nós seremos uma igreja própria. Nós vamos ter lá, eu já sonho, irmão, eu já sonho. Nós vamos ter lá as salas, a sala para a criançada estudar, uma sala de teologia. O meu sonho é ter uma sala para as mamães ficarem assistindo a transmissão da igreja, amamentando seus filhos que não podem estar aqui. Um espaço especial para crianças autistas, um espaço onde a gente consiga entregar algum curso para a comunidade, seja de inglês, seja de música, um espaço onde não seja só uma igreja, mas seja um espaço de cultura para a nossa comunidade, um espaço de cultura cristã. E lá nesse novo templo nós teremos o nosso estacionamento, o pátio da igreja. O que Davi está dizendo aqui, quando
ele fala dos átrios, ele não está falando de entrar na igreja, no templo. Ele está falando assim: Senhor, é melhor estar um dia no pátio da tua casa. Irmão, se Davi está dizendo que está no pátio da casa de Deus é bom, imagina quando Davi entra para o culto. Imagina quando Davi sente a presença de Deus. Imagina quando Davi ouve um louvor como esse que você ouviram: eu cuido de ti, descansa em mim. É melhor estar um dia aqui do que 1000 dias em outro lugar. Você pode dizer amém por isso? Só que no texto que nós lemos, Davi vai além. Davi vai além e expressa um desejo mais profundo. Abra a sua Bíblia no Salmo 27, verso 4. Olha o que Davi disse lá. Uma coisa, diga comigo, uma coisa. Quando Davi usa essa expressão uma coisa, ele está dizendo: entre tantas as coisas que eu poderia pedir a Deus, o que eu peço é prioridade. Uma coisa é prioridade na minha vida. Então uma coisa como prioridade, eu peço ao Senhor. Está aí projetado para vocês. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Só que eu não só peço, eu vou buscar. Porque uma coisa é pedir a Deus, outra coisa é se esforçar para que aquilo dê certo. Eu vou de novo. Uma coisa é orar, outra coisa é se esforçar para que a oração tenha um efeito verdadeiro. Uma coisa é você orar por paz dentro da sua casa, outra coisa é você ser uma mulher pacífica. Uma coisa é você orar por paz na sua casa, outra coisa é você ser um marido pacífico. Eu estou vendo os casais meio que se cutucando. Eu vou falar mais então um pouco disso. Uma coisa é você orar por provisão de Deus na sua vida, outra coisa é você controlar bem os seus gastos. Porque tem gente que gasta o que não tem, ou melhor, que gasta, compra o que não precisa com um dinheiro que não tem, para mostrar para quem não se importa, e depois ainda bota a culpa no diabo, no devorador. Uma coisa é você orar e dizer: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão está aqui, mas eu vou me esforçar para não gastar demais, para não ficar devendo para todo mundo. Eu preciso trabalhar para que aquilo dê certo. Então Davi tem uma prioridade na sua oração. Qual é a prioridade? É estar na casa de Deus. E Davi não só diz que vai orar nesse sentido de pedir a Deus, assim como ele vai se esforçar. Deixa nesse versículo ali, agora que vocês botaram. Davi vai se esforçar. E para o que Davi se esforça? Para habitar na casa de Deus todos os dias da sua vida. É por isso que o tema da mensagem hoje é: o que Davi viu que nós não vemos. Porque aparentemente Davi vê algo que nós não vemos. E isso não é uma acusação a esta igreja. Isso é uma constatação. Nós temos 2 cultos na semana. Quantos cultos? E a maioria de nós, pode tirar do versículo, e a maioria de nós escolhe estar aqui apenas um dia. Apenas um dia. Irmãos, quem é que é bom de matemática aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem é bom de matemática? Ninguém. Quantas horas tem uma semana? Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 24 dá quantas horas? Irmão, eu ia na escola só para comer merenda, vocês podem ver. Vai, Grazi. Não pode. Uma semana inteira. 1176 horas numa semana. E a gente passa no máximo 1h30 do domingo se relacionando com Deus que nós dizemos amar. Eu pergunto e você responde: em alguma circunstância isso faz sentido para você? O que é que Davi via na casa do Senhor, ao ponto de se desesperar para estar lá, que por alguma razão nós não estamos vendo? E para nós que somos evangélicos ainda está bom vir uma vez por mês, uma vez por semana na igreja. Esse dia eu conversei com um amigo que é de outra religião, não vou nem dizer. Ele disse: eu vou lá uma vez por ano. Irmãos, não está certo, alguma coisa não está certo. Davi via alguma coisa nesse ambiente que nós não estamos vendo.
Davi percebeu que esse ambiente agregaria algo na sua vida que nós não estamos percebendo. Pastor, e o que é que Davi enxerga? O que é que Davi vê na casa de Deus que nós não estamos vendo? Olhe para o Salmo de número 27 agora. O Salmo de número 27 e o verso 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na sua casa. Para o quê? Para contemplar a bondade de Deus. A primeira coisa que Davi viu, que nós não estamos vendo, é que na casa de Deus é o lugar onde nós podemos contemplar a sua bondade. Você pode segurar na mão de alguém que está do seu lado, você vai dizer para ele: é aqui, é na presença de Deus que você contempla a bondade de Deus. O Salmo 34 e verso 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Diga comigo: Deus é bom. Não, irmão, acorda, diga: Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Isso é verdade para o seu coração? Então deixa eu te dizer algumas coisas. Deus é bom quando eu ganho, mas também é bom quando eu perco. Deus é bom quando diz sim, mas também é bom quando diz não. O problema é que nós não conseguimos perceber a bondade de Deus em nossas vidas. Eu sei que você vive uma vida corrida. Eu sei que talvez você trabalhe em 2 empregos. Eu sei que talvez você tenha uma rotina que você não consegue perceber. Eu sei que as contas não deixam. Eu sei que os boletos não deixam. Eu sei que as posses não deixam. Eu sei que o teu trabalho talvez não deixe você contemplar a bondade de Deus. E por vezes, por não termos tempo de contemplar a bondade de Deus, nós pensamos que Deus não é bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus é bom com você. E eu provo que Deus é bom com você desde o momento que você acordou no dia de hoje. Em primeiro lugar, você acordou. Você sabia que no Brasil cerca de 3.000 pessoas morrem todos os dias, mas por alguma razão Deus permitiu que você abrisse os seus olhos nessa manhã. Você acordou em uma cama quentinha, quando mais de 700 pessoas estão ainda desabrigados pelas enchentes que atingiram o nosso estado. Pela manhã, você tomou aquele café. Foi café preto com pão, mas você tem alguma coisa na sua mesa para comer. Você esteve com a sua família, você almoçou. Hoje fez frio e você foi lá no seu guarda-roupa e pegou um agasalho mais quente, enquanto muitas pessoas não têm o que vestir. Você tem saúde, os teus filhos têm saúde. Isso é constatação da bondade de Deus. Mas eu sei que em nenhum outro lugar talvez você ouviria isso que você está ouvindo aqui. É por isso que nós temos que estar na casa de Deus, porque aqui há a percepção de que Deus de fato é bom para com as nossas vidas. Segure na mão de alguém se você puder. Segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Você vai olhar para ele e você vai dizer assim: perceba a bondade de Deus. Diga, perceba a bondade de Deus. Enquanto muitas pessoas estão desempregadas, você tem o teu emprego. Diga para ele, diga. Enquanto muita gente está passando fome, você tomou café, você almoçou, você tomou café da tarde, você vai jantar agora. Segura na mão dele, diga para ele: Deus é bom com você. Você tem o que vestir, os teus filhos estão com saúde, as tuas crianças não estão em uma UTI neonatal ou em uma UTI do hospital. Você tem saúde, você podia estar numa cama de hospital agora, enfrentando um câncer, mal da quimioterapia, mas Deus foi bom com você, e é por isso que você está aqui, para contemplar a bondade de Deus. Levante a sua mão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. É na casa de Deus aonde nós contemplamos a sua bondade. Feche os seus olhos e veja o quanto Deus tem sido bom com você. Feche os seus olhos e sinta agora o quanto Deus tem sido bom com a tua casa. Nada tem te faltado, nada tem te faltado. Você tem alimento, você tem comida, você tem o dinheiro necessário para passar. É apertado, pastor, eu sei, mas Deus tem te dado a condição necessária. Você não passa fome, você não passa sede, você não passa frio nesse inverno que a gente vive. Deus tem sido bom com você. Deus é bom o tempo todo. Eu vou ficar nisso até você acordar e dar glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias
eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levante suas mãos e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, diga: és fiel, vai. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, você vai dizer para ela: contemple a bondade de Deus. Diga, 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 contemple a bondade de Deus. Diga: Deus tem sido bom com você. Deus tem sido bom com a tua casa. Deus tem sido bom com você. Contemple a bondade de Deus. Tá funcionando a mídia hoje, hein? Obrigado. Bom, vamos orar para Deus dar um tecladista. Precisamos de um tecladista aí na igreja, se alguém souber. Olhe para cá. Em primeiro lugar, Davi vê que na casa de Deus, a bondade de Deus. Vá agora para o versículo 5 do Salmo 27. Pois, no dia da adversidade, Deus não garante que os dias maus não chegarão. Um pastor que te diz: venha para Jesus e não sofra nunca mais, está mentindo para você. É até bom que o Christian já entenda. Primeira vez vindo para já entender. O evangelho de Jesus não é um evangelho que me garante imunidade frente aos dias maus. O texto está dizendo: no dia da adversidade, no dia da dor, no dia em que Deus disser não, no dia em que Deus me deixar doente, no dia em que eu preciso de um recurso e o recurso não vier, no dia em que eu precisar baixar um hospital, no dia em que eu precisar constatar que é um dia mau, olhe para cá, o Senhor me guardará, protegido na sua habitação. Diga comigo: habitação. Sabe o que é interessante aqui? É que Davi percebe que na casa de Deus há segurança. A palavra habitação aqui do hebraico é sok, e quer dizer literalmente a caverna de um leão. Pastor, mas leão não anda em caverna. Se você for pesquisar no Google, você vai ver que existe um leão que foi extinto, que é o leão da caverna. Davi usa a expressão aqui para falar que o local onde Deus me guarda é como a caverna de um leão. Davi diz: a casa de Deus é a caverna, o Senhor é o leão, nós somos a sua prole. Irmão, eu pergunto e você responde: alguém toca num filhote de leão? Eu vou de novo para você dar glória a Deus. Você não entendeu? Alguém toca num filhote de leão? Não, porque enquanto o pai estiver olhando, o pai vai proteger. Segure na mão de alguém e você vai dizer para ele: Deus te trouxe aqui para te dizer que na casa dele há proteção para você. Você é guardado pelo leão da tribo de Judá. É o que João disse, pelo menos. João está chorando em Apocalipse 5:4, porque ninguém é achado digno na terra. Aí um anjo diz assim: João, não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá. Enquanto Deus for a nossa proteção, nada nos assusta. Esses dias eu falei aqui na igreja sobre um assunto polêmico. Eu falei aqui na igreja sobre
política. E alguém disse assim: pastor, você não tem medo dos políticos? Eu disse: não. Irmão, e deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho medo de nada, porque eu sei que eu estou guardado, eu sei com quem eu ando, eu sei quem me protege, e eu sei que o Senhor me coloca na sua habitação. Ele é como um leão feroz, protegendo a sua prole. Diga comigo: na casa de Deus há proteção, na casa de Deus há segurança. Ouça isso. Quantos aqui se lembram dos terremotos no Haiti no ano de 2010? Levante a mão para eu ver. Durante os terremotos do Haiti em 2010, várias igrejas desmoronaram, mas uma igreja em especial, uma igreja batista, durante o terremoto estava acontecendo um culto de oração, e as pessoas, ao perceberem o terremoto, não se desesperaram saindo do templo para salvarem as suas vidas. Pelo contrário, dentro da igreja, elas começaram a orar e a clamar a Deus pela sua misericórdia. O prédio colapsou, e acredite, todas as pessoas que estavam dentro da igreja saíram sã e salvas, porque na casa de Deus há proteção. Deixa eu te dizer mais. Em 2013, um shopping no Quênia, na cidade de Nairobi, sofreu um ataque terrorista. E naquela cidade, dentro daquele shopping, tinha uma pequena igreja, uma pequena capela. As pessoas se refugiaram dentro daquela igreja, dentro daquela pequena capela. E alguém disse: já que nós estamos aqui, nesse ambiente que dentro do shopping é consagrado como a casa de Deus, vamos orar a Deus. E aquelas pessoas começaram a clamar a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. E eles disseram que os terroristas passavam pela porta da capela e não os viam lá dentro, e nenhuma daquelas pessoas foi morta naquele ataque terrorista. Levante a sua mão para o céu. A segurança na casa de Deus. Aqui você percebe que você não é mais um. Aqui você percebe que há um Deus que cuida de você em todos os detalhes. A segurança na casa de Deus. E em último lugar, eu encerro. O que Davi percebe que há na casa de Deus que nós não estamos percebendo? Vá para o Salmo 27, verso 5. Você não consegue uma água, por favor? Pois, no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá. Sabe o que Davi percebe que há na casa de Deus? Davi percebe que na casa de Deus há esconderijo. Obrigado. Diga comigo: na casa de Deus há esconderijo. Existem dias que tudo o que nós queremos é que alguém nos escute. Nós não precisamos de um conselho, nós só precisamos desabafar. Existem dias que tudo o que nós queremos é ficar num canto, lidando com os nossos problemas e os nossos sentimentos. Quem já passou por esses dias, levante a mão para eu ver. Sabe qual é o problema? É que nós lidamos com esse sentimento de maneira errada. Nós vamos desabafar com quem não se importa com os nossos problemas. Na pior das hipóteses, nós vamos ao Facebook, nós vamos ao Instagram, nós vamos ao WhatsApp, contar dos nossos problemas, traumas, mazelas, agruras, para quem não se importa. E lidamos com o nosso sentimento de querer ficarmos sozinhos em um quarto escuro, 1, 2, 3, 4, 5 horas, vendo os Reels no Instagram, as dancinhas do TikTok. O problema é que nós lidamos com esse sentimento, que é normal a todo ser humano, de maneira errada. Quando ao invés de irmos para as redes sociais, ou contar dos nossos problemas para quem não se importa, tudo que nós deveríamos
era ter desejo de estar na casa de Deus, porque nós entendemos que aqui é esconderijo secreto. A gente tenta se esconder ocultando a foto do perfil, tu já viu? Do nada a pessoa tira a foto do perfil. Aí tu vê, fulano tá lutando, tá na prova. Quando na verdade o nosso esconderijo deveria ser o esconderijo em Deus. Porque Davi disse: eu quero morar na tua casa, porque eu sei que ali eu posso me esconder. Você pode levantar as suas mãos aos céus e fechar os seus olhos nesse momento. Esse aqui não é só um ambiente para a gente frequentar. Esse aqui não é só um ambiente para você se sentir melhor. Esse aqui não é um ambiente só para você vir aqui dar um abraço em uma ou duas pessoas, ouvir uma música, ouvir um pastor gritão pregar. Não, esse aqui é um ambiente que você pode vir, dobrar os seus joelhos e entender que esse é o esconderijo de Deus para a tua alma. Aqui é o esconderijo de Deus para a tua alma, porque a palavra de Deus disse, o salmista declara no Salmo 32 e verso 7, Senhor, Tu és o meu esconderijo. O salmista declara no Salmo 91 e verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que é onipotente pode descansar. Dá descanso no esconderijo de Deus. Segure na mão de alguém, diga para ele assim, você pode ter entrado aqui cansado. Vai, diga, você pode ter entrado aqui fadigado, você pode ter entrado aqui ansioso, você pode ter entrado aqui depressivo, mas há uma palavra de Deus para o teu coração. Você não volta para casa como você entrou, porque você não veio para a igreja somente, você veio para o esconderijo do Altíssimo, e aqui há descanso para a tua alma. O Salmo 119, verso 14, o salmista Davi disse, Tu és o meu esconderijo e o meu escudo, e eu espero na tua palavra. Pastor, o que é que Davi via na casa do Senhor ao ponto de querer morar lá? Davi via que na casa de Deus há bondade de Deus, na casa de Deus há segurança, e na casa de Deus há esconderijo. E não me entenda mal, esse não é o sermão de um pastor que quer que você venha na quarta. Esse não é o sermão de um pastor que quer que você venha na sexta, no discipulado. Esse não é o sermão de um pastor que quer que você frequente os nossos cursos. Esse é um sermão de um pastor que quer que você viva uma vida mais íntima com Deus. Diga comigo, na casa de Deus, a bondade de Deus, a segurança e a esconderijo em Deus. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Aleluia. Irmãos, às vezes eu converso com os amigos pastores, e a reclamação dos amigos é: pastor, eu não aguento mais. Eu preciso praticamente implorar para os crentes virem à igreja. Eu preciso mandar as mensagens no grupo, no Instagram. Tem que ter divulgação, tem que ter gente famosa, tem que ter cantor, tem que ter um monte de coisa, porque senão o povo não vem. Que o Senhor desperte os nossos corações para fazermos de repente a mesma oração de Davi. Senhor, o que é prioridade para mim eu vou buscar. O que, Davi? Que todos os dias eu possa estar na tua casa, porque é ali onde eu contemplo a tua bondade, é ali onde eu me sinto em segurança, e é ali onde é o meu esconderijo. Se você puder, se você se sentir à vontade para isso, você vai orar com alguém agora. Você não vai orar sozinho agora, você vai orar com alguém. Você vai orar com alguém, você vai segurar na mão dessa pessoa e você vai orar com ela agora. Há uma presença de Deus aqui nessa noite, há uma graça de Deus aqui nessa noite, nos ministrando aos nossos corações acerca dessa grande necessidade de estarmos na presença de Deus. Nenhum outro lugar é tão importante, nenhum outro compromisso é tão importante, nem outra causa é tão importante.
a não ser a causa de estarmos na presença do nosso Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Você vai começar a orar agora, você vai fazer essa oração. Talvez você já tenha procurado em tantos outros lugares. Talvez você já tenha procurado em tantas outras religiões. Talvez você já tenha, você já tenha acendido vela. Talvez você já tenha feito lá os seus despachos. Talvez você já deu até a tua mão para uma cigana ler. Talvez você já tenha feito de tudo. Mas Deus está dizendo, teu esconderijo é em mim, a tua segurança é em mim, a tua paz você encontra em mim. Feche os seus olhos e comece a orar agora em o nome poderoso de Jesus. Comece a orar, Deus quer ouvir o teu clamor agora. Comece a orar, fale com Deus agora. Pai eterno, nós estamos diante da tua presença nessa hora. E tudo que nós queremos e tudo que nós precisamos, ó Senhor,